Agora são 7h12 e a gente vai falar neste momento com o Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha, por Skype. Olá, Flávio, bom dia. Guten Morgen. Bom dia, boa tarde, Guten Tag, Guten Morgen. Flávio, vamos falando aqui sobre as manifestações, né? Milhares de cidadãos europeus protestaram nesse domingo, não é isso? Para pedir a união da Europa, né, contra o nacionalismo, já que tem aí as eleições, a votação para eleger o próximo Parlamento Europeu, Flávio. As eleições vão se realizar de quinta-feira, 23, até domingo 26, dependendo da organização de cada país, né? E nesse fim de semana houve manifestações generalizadas em favor de uma Europa unida e também de bandeiras de caráter social, enfim, porque existe também, assim como existe uma pressão, e existe muita crítica vinda da extrema-direita à União Europeia, existe também críticas que vêm mais da esquerda, né, que vêm na atual hegemonia na União Europeia, que tem um forte acento neoliberal, apesar da situação das conquistas sociais aqui estarem sendo melhor preservadas do que, por exemplo, agora nesse momento aí no Brasil e na América Latina, ou mesmo nos Estados Unidos, existe também restrições que foram introduzidas já há décadas atrás aos direitos dos trabalhadores em termos de aposentadorias, até mesmo de salários igualmente, de modo que a situação também merece reparos deste lado. Agora, o fato é que, no momento, está havendo uma grande ofensiva da coalizão de extrema-direita, que reúne partidos de vários países, né? Como, por exemplo, a Itália, mesmo aqui a Alemanha, a França, Espanha e outros mais, né? Agora, a grande manifestação da extrema-direita que houve nesse fim de semana foi em Milão, na Itália. Houve uma concentração que reuniu muitas das lideranças mais expressivas da extrema-direita aqui, sobretudo da Itália, com a liderança de Matteo Salvini, que é o ministro do interior da Itália e também o vice-primeiro-ministro, né? Mas estavam lá também Marine Le Pen, da França, Geert Wilders, da Holanda, e representantes aqui do Alternative für Deutschland, aqui da Alemanha, e eles estão tentando criar essa grande coalizão da extrema-direita. Existem dificuldades no caminho, isso não é tranquilo completamente, porque, primeiro, são partidos considerados nacionalistas no estilo europeu, que é diferente do latino-americano, porque na América Latina o nacionalismo tem sempre essa tinta anti-imperialista, né? Enquanto que aqui na Europa, normalmente, em 90% dos casos, o nacionalismo, no momento, é uma bandeira também dos partidos de extrema-direita, é xenófobo, é excludente, é anti a imigração, é intolerante, né? E, inclusive, em muitos casos, não em todos, nega, inclusive, bandeiras sociais do feminismo, até mesmo dos direitos da população LGBTI, né? E tem até partido aqui de extrema-direita que nega, assim como o Trump e assim como o atual governo brasileiro, nega problemas com mudança climática, coisas desse tipo, né? Meio ambiente, enfim. Eles realmente têm bandeiras e também muito atrasadas, embora não tanto, devo dizer, quanto aí. Mas houve essa concentração em Milão, né? Eles prometeram lutar por uma Europa que eles chamam de mais patriota, mais autêntica, uma Europa cristã, né? Que uma das bandeiras dizia que a Europa não é muçulmana, a Europa é cristã, a Europa foi fundada por Atenas e Roma e pelo cristianismo e não por coisas alienígenas na visão deles, como é o caso, por exemplo, da religião muçulmana. Houve um problema no caminho, porque Matteo Salvini passou por uma pequena cidade, quando estava indo para Milão, que fica no norte da Itália, ele passou por uma pequena cidade da Emília-Romana, que fica mais ou menos no meio, né? Ali é uma cidade que fica perto da localidade onde Mussolini, o Benito Mussolini, tinha nascido. E nesta cidade ele foi fazer um comício, e ele fez esse comício do balcão
de um palácio que dá sobre a principal praça da cidade. Acontece que esse balcão se tornou famoso e maldito, porque foi dele, em 1944, que Mussolini assistiu à execução pela forca de 4 partigiani, como se diz na Itália, quer dizer, 4 resistentes contra o fascismo, sendo que um deles era um jovem, inclusive, de 20 anos. E isso também foi muito criticado da parte de Salvini, né? Embora até deve-se registrar que na Itália, no momento, está havendo um movimento de recuperação da imagem de Benito Mussolini. Né? Em vários pontos da Itália, isso tem se manifestado com essa ascensão da extrema-direita. É muito difícil, no momento, fazer previsões, entretanto, gerais sobre a eleição na Europa. Agora, na União Europeia, melhor, não é na Europa, porque só votam os países membros da União Europeia. Porque se a União Europeia determina o número de deputados que cada país tem direito, né, cada país tem seu próprio método de eleição. São diferentes processos eleitorais. Então fica difícil realmente fazer previsões gerais. Né? Agora, uma coisa é certa, a extrema-direita está crescendo, está roubando votos da direita tradicional, como, por exemplo, aqui na Alemanha, o Alternative für Deutschland, que é o partido de extrema-direita, deve roubar votos da União Democrata Cristã, deve roubar votos da União Social Cristã. Isso já aconteceu na eleição na eleição regional aqui na Baviera, né? E também eles vêm com a sua atuação forçando esses partidos tradicionais, não apenas aqui na Alemanha, a se aproximar mais para a direita, na tentativa de não perder votos. O que tem até mesmo provocado o afastamento do eleitorado mais centrista, mais moderado desses partidos conservadores, porém mais tradicionais. De todo modo, vamos ver o que vai ocorrer. Um fato a registrar ainda sobre essa presença de Matteo Salvini, que quer se projetar como o grande líder da extrema-direita europeia, né, nesse gesto que ele fez na cidade de Forli, de estar no balcão onde Mussolini presenciou a execução. Isso provocou uma reação imediata, porque ao lado de gritos de apoiadores da Lega, como é o seu partido, né, surgiram também gritos contra ele, chamando-o de fascista e até mesmo entoando a famosa canção dos guerrilheiros antifascistas italianos, Bella Ciao, né, que é uma canção que tem história aqui na Europa, né, não só na Itália, ela é cantada por movimentos de esquerda até hoje no continente inteiro. Vamos ver. Tá certo. Bom, Flávio, vamos falar agora do escândalo, né, que derruba o governo de direita na Áustria. Pois olha, é desses escândalos assim que deixam a gente um pouco pasmo, sabe, apesar de tudo, porque às vezes eu penso que há pessoas que imaginam que nesse mundo densamente digitalizado, intensamente controlado que a gente vive, com gravações para todo lado, câmaras ocultas, etc., a gente que se comporta como se nada disso houvesse. O que aconteceu? O vice-primeiro-ministro da Áustria, Heinz Christian Strache, que é de um partido de extrema-direita, que deveria ter ido a essa manifestação em Milão, só que ele não foi, porque ele se viu, ele descobriu que algum tempo atrás ele foi filmado quando conversava com uma pessoa russa, que aparentemente é filha de um magnata russo, e fazia promessas para ela de vantagens na Itália, etc., para conseguir fundos para o seu partido. Ora, isso provocou um escândalo que não só fez com que ele tivesse que renunciar, mas o próprio primeiro-ministro austríaco, Sebastian Kurz, né, que também é de direita, embora não desse partido de extrema-direita, ele se viu na circunstância de ter que dissolver o governo, né, e chamar uma eleição improvisada, agora uma eleição fora do esquadro, né, que vai se dar agora nos próximos tempos. Né. É um golpe duro, em todo caso, porque a Áustria se tornou um dos bastiões desse movimento de extrema-direita e esperava-se até o momento um bom desempenho desses partidos de direita na eleição para o Parlamento Europeu. Agora não se sabe o que vai acontecer. Falando em direita, né, a gente vai falar agora sobre a eleição, né? A direita vence a eleição lá na Austrália, né, Flávio? A direita já estava no poder
né, estava no governo, com o primeiro-ministro australiano Scott Morrison, né, que lidera uma coalizão chamada de Coalizão Liberal de direita naquele país, que também tem contenciosos com respeito à imigração, etc. Né? A esquerda vinha crescendo, ou pelo menos a centro-esquerda vinha crescendo, né? Com bandeiras, por exemplo, como a da combate à mudança climática, coisa que o partido, a coalizão liderada por Morrison, não fazia com tanta ênfase. Não se sabe o que aconteceu, porque houve um acontecimento que nem no Brasil, as pesquisas até a véspera da eleição davam um resultado que favorecia o Partido Trabalhista, né, e o Partido Verde. Entretanto, na hora H, né, o comparecimento foi maior da coalizão de Morrison, que acabou levando a eleição, né, acabou ganhando uma. Espera-se que ele tenha uma maioria de 77 cadeiras num parlamento que tem 151. As oposições ficariam, portanto, com 74, né, divididos entre o Partido Trabalhista, o Partido Verde e alguns outros partidos independentes. Ele não conseguiu maioria no Senado, ou seja, para governar de fato, ele vai precisar, né, fazer coalizão, ou pelo menos acordo, talvez com algum desses partidos que se proclamam como independentes, né, uma vez que ele não conseguiu. Mas na Câmara de Deputados ele conseguiu as 77 cadeiras, aparentemente, né, que lhe dá uma maioria confortável. E aí registra-se mais uma vez, né, esse descompasso que as pesquisas eleitorais muitas vezes vêm manifestando, né? Já ocorreu isso em vários países, inclusive aí mesmo no Brasil, né? Sobretudo no primeiro turno, quando a votação de Jair Bolsonaro surpreendeu a todos. A gente sabe que houve manipulação, que houve fake news, que houve assim, acusações falsas a respeito da candidatura do PT, do Fernando Haddad, né? Mas o fato é que essa votação aconteceu e contrariou as pesquisas que estavam sendo feitas. Muito bem, agora vamos falar da parte científica, né? Sempre você traz uma curiosidade, né, Flávio? Pela primeira vez aí Pois, cientistas, né, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, criam bactéria com genoma artificial. Explica pra gente. eu mesmo me enganei, porque não foi só eu, não. A primeira notícia que eu li dizia que eram cientistas da Universidade de Cambridge. Na verdade, são cientistas de uma instituição chamada Laboratório de Biologia Molecular, que fica em Cambridge, aonde está a universidade, na Inglaterra, mas que não pertence a Cambridge. O próprio Guardian, eu li pela primeira vez a notícia, que foi reproduzida em outras mídias também, né? Eles mesmos cometeram esse erro, eles diziam que era da Universidade de Cambridge. Não é. Bom, os cientistas desse laboratório, eles conseguiram criar uma bactéria com um genoma, quer dizer, o genoma é aquela parte que a gente chama também de DNA, não é? que contém as informações básicas que regulam a sobrevivência dos organismos vivos, todos, desde bactéria até nós mesmos, né? que compreende os nossos cromossomas e tudo isso. Né? Então, o que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram uma bactéria, você já deve ter ouvido falar dela, chama Escherichia coli. Né? Você já conhece? Já foi apresentado Bastante Escherichia aqui no coli? Brasil, bastante aqui no Brasil, na periferia. No mundo inteiro. A maior parte das espécies da Escherichia coli são inofensivas aos seres humanos. Mas existem algumas subespécies que são muito agressivas e que, se entrarem no canal errado, elas vivem normalmente no intestino humano, né? E de outras espécies também. Se elas entram em contato, por exemplo, com o nosso aparelho digestivo superior, né, do corpo, isso pode provocar uma catástrofe. Quer dizer, provoca diarreia, vômito, pode até matar o vivente se ele estiver debilitado. Né? Também é bom registrar que o nome dela vem do primeiro cientista que a descobriu, Theodor Escherichia. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eles pegaram o genoma, portanto, esse código de DNA da bactéria, e foram simplificando esse código. Eles foram retirando partes que eles consideravam supérfluas do código a ponto de reduzi-lo. E com isso, eles conseguiram criar e multiplicar bactérias
com esse DNA artificial. É um feito, isso já tinha sido feito anteriormente por cientistas dos Estados Unidos, mas com seres muito menos complexos. Então, para dar uma ideia para você e para os ouvintes, se você for imprimir em papel A4, né, a descrição desse código simplificado da bactéria, isso vai dar um documento de 970 páginas. Quer dizer, é uma coisa enorme, gigantesca. Isso Né, está simplificado, né? Ou simplificado. É. Né? Mas eles conseguiram fazer essa redução. Isso não é apenas um esporte, digamos, lúdico, né? Não, porque a Escherichia coli, se ela é agressiva e pode ser danosa aos seres humanos, se estiver no canal errado, como eu disse, ela é usada na produção de remédios pela medicina. Por exemplo, ela é usada como um dos elementos favoráveis à produção de insulina, que é usada no tratamento, insulina artificial, que é usada no tratamento da diabetes. Né? Além disso, ela é usada também na produção de remédios que combatem o câncer, a esclerose múltipla, doenças cardíacas e até mesmo para favorecer a oftalmologia, tratar de problemas nos olhos dos seres humanos. Ocorre que a Escherichia coli é muito frágil diante de ataques de vírus alienígenas, digamos assim, né? E isso destrói, portanto, muitas vezes as colônias que os laboratórios produzem para produzir esses remédios. E essa simplificada agora, essa das 970 páginas, né, ela é muito mais resistente aos vírus e, portanto, pode favorecer melhor, né, a sua reprodução e a sua manutenção para ser utilizada nessa produção de remédios. Esse é um caso em que realmente a gente deve ser contra a imigração de corpos estranhos, digamos assim, esses vírus que atacam nessas bactérias que são úteis nos laboratórios. Ao contrário de na vida fora dos laboratórios, aqui fora, né, onde esse combate à imigração, como nós estamos vendo aqui, já mencionamos na primeira parte, ela é extremamente danosa socialmente. É isso aí. Perfeito, tá certo. Flávio, a gente agradece aqui a sua participação. Bom dia para você, um abraço. Bom dia, boa semana, abraços, até sexta-feira. Até sexta. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.